Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma aula gravada, uma live gravada, referente ao conteúdo de História do primeiro ano do ensino médio. Hoje é uma aula gravada do dia 18 de 6 de 2020, portanto, uma quinta-feira, e nós estaremos trabalhando então agora o conteúdo, a partir de hoje, do volume 2 do modelo da apostila de atividades autorreguladas. E lembrando que esse volume 2 corresponde aos conteúdos referentes ao segundo bimestre. Não estamos, portanto, então, fazendo uma configuração de divisão bimestral como normalmente era feito, através de meses, e sim através de conteúdos. Já trabalhamos o volume 1, que corresponde aos conteúdos do primeiro bimestre, e agora estamos trabalhando o conteúdo 2, que corresponde aos conteúdos do segundo bimestre. Eu vou projetar esse material aqui na tela para quem ainda não recebeu por correio. Quem já tiver recebido pode acompanhar a leitura do material, volume 2 das atividades autorreguladas de História do primeiro ano do ensino médio, ok? Antes de fazer a projeção, vale lembrar que nós trabalhamos até o primeiro bimestre, ou seja, no volume 1, no conteúdo anterior, nós falamos sobre Idade Média e Iluminismo. A partir de agora, então, nós falaremos sobre Renascimento. Para evitar a aula ficar muito longa, como eu já falei o que era a Idade Média, já falei sobre o Iluminismo e como o Iluminismo vai proporcionar a ocorrência do Renascimento, daqui para frente a gente segue então especificamente no texto Renascimento. Para dinamizar um pouco mais a aula, eu vou ler direto o conteúdo e vou fazendo comentários ao longo do processo. Então, vou projetar aqui o material para vocês. Enquanto vocês acompanham a leitura que eu farei, eu vou lendo e vou comentando, ok? Então, vamos lá. O texto começa assim, aula 1, o Renascimento. Caro aluno, você já ouviu falar do Renascimento? É bem provável que sim. Mas você sabe o que significa o termo Renascimento e em que contexto ele surgiu? E mais ainda, que transformações ele operou na sociedade? Vamos tentar responder algumas dessas questões aqui. No final do século XIII e início do século XIV, a Europa foi um período, a Europa viveu um período de grande preocupação. O sistema feudal se viu estagnado, isso porque as terras cultiváveis se esgotavam ao passo que a população crescia. O resultado dessa situação na prática era a ameaça de fome, uma vez que a produção de alimentos não era suficiente para atender a todos, principalmente se levarmos em conta a distribuição desigual. É importante mencionar que essa situação foi resultado do tipo de exploração feudal do solo, predatória e extensiva, que baseava o aumento da produção à incorporação de novas terras e não na melhoria das técnicas agrícolas. Como não havia mais novas terras para cultivar, a produção não acompanhou o crescimento populacional. Bom, gente, primeiro a gente tem que fazer uma rápida pausa aí, né? Vamos lembrar que a Idade Média, ela foi causada, no período da Idade Média, tivemos muitas ameaças, né? Durante toda a Idade Média nós tivemos muitas guerras, principalmente a parte inicial da Idade Média, muitas guerras violentas, sangrentas, e isso tudo causava uma absurda colocação que eu vou fazer, mas é realística. Havia uma renovação forçada dos seres humanos, da Idade Média europeia, portanto. Como assim? As guerras levavam a óbito um número elevado de pessoas. E também as consequências da guerra, como fome, miséria, doenças, pestes, tudo isso vai causando uma força a renovação natural. As pessoas vão morrendo, novas vão nascendo, e há, entre aspas, um certo equilíbrio, um equilíbrio forçado, interferido pelo ser humano. Mas houve um controle populacional, vamos dizer assim. E eu não estou com isso, frisando bem aqui, dizendo que guerras são necessárias e importantes para controles populacionais. Jamais. Só estou dizendo que tem esse efeito, mas não é desejável, não é esperado, não se deve lutar por esse tipo de situação. Então, na Idade Média nós tivemos, durante a parte inicial da Idade Média, uma grande estabilidade e, consequentemente, um número de óbitos gigantesco.
Só que com o passar do tempo, houve um processo de pacificação da Europa medieval. As pessoas começaram a morar em feudos, começaram a viver das atividades agrícolas, então o foco não era mais cidade, nem vida urbana, era vida rural. E as pessoas começaram a se dedicar à produção ligada à terra, produção agrícola, produção de criação de animais e assim por diante. Enquanto a população crescia num ritmo proporcional à produção de gêneros alimentícios e produtos do campo, tudo estava bem. A partir do momento que a população, por conta das guerras terem praticamente cessado, a partir então do momento em que vivemos um razoável período sem grandes pestes ou doenças que viessem a causar mortes coletivas, como inclusive a pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19. Então, com essa estabilização da sociedade, quer dizer, a estabilização das crises humanitárias daquele momento, houve uma gradativa elevação do número populacional da sociedade medieval que viviam focados, localizados nos feudos, que eram grandes porções populacionais voltadas à vida do campo. Então houve uma estabilização das crises, o número populacional foi aumentando, mas a produção de alimentos não acompanhou o mesmo ritmo. As técnicas agrícolas não evoluíram. As técnicas agrícolas continuavam utilizando métodos ultrapassados. Então, o que vai acontecer? Um desequilíbrio. Um número maior de população e um número menor de produção de alimentos. Isso vai gerar uma crise para o sistema feudal, que é isso que o nosso material está falando. Então vamos voltar ali para a leitura do texto. Deixa eu colocar novamente. E vamos lá. Para piorar a situação, o início do século XVI, XIV, foi arrasado por intensas chuvas que diminuíram ainda mais as colheitas, aumentando a fome. Mas as chuvas não trouxeram apenas fome à população, trouxe também o risco de doenças e, de fato, uma epidemia de peste bubônica causada pela urina de rato se espalhou por toda a Europa. Era a peste negra. Então todos já ouviram falar da peste negra, que causou uma morte coletiva da população europeia, e a peste negra nada mais era do que a peste bubônica, né? Hoje conhecida como peste bubônica, que é uma doença causada e transmitida pela urina do rato. Volta aqui para mim. Quando a gente tem chuvas nas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, a gente percebe o que ocorre: uma elevação do nível das águas dos rios. Águas dos rios que, principalmente nos dias de hoje, são extremamente contaminadas. Nós sabemos que nos esgotos das cidades brasileiras e de maior parte do mundo vivem populações gigantescas de ratos. E essas populações de ratos, obviamente, eles aproveitam que vivem ali, fazem suas necessidades ali naquele local. Urina, fezes. Só que a urina especificamente é um grande transmissor de doenças dos ratos, típicas de roedores. E a peste bubônica é uma delas. Então isso aconteceu lá, ainda acontece hoje. Por que a gente teme tanto a leptospirose, que é outra doença causada, né, a partir da urina do rato? Porque em cidades do Brasil é muito comum. Há uma chuva muito intensa, o nível das águas sobe nas cidades, nas ruas, e a população não fica tomando muito cuidado. Tem que atravessar uma área alagada, quer ir para sua residência, está no final do seu expediente de trabalho, está doido para chegar em casa, arregaça a bainha da calça comprida, tira o sapato, põe o pé na água e vai andando, caminhando naquela água suja e contaminada até chegar à sua casa. Mal sabe que ao fazer isso está correndo sério risco. O primeiro risco de pisar, cair dentro de um buraco e ser sugado por um tampão de esgoto que tenha sido retirado do tampo pela força da água. Ou até por uma pessoa tentando fazer a água ter vazão. Outro risco é o problema da pessoa sofrer uma descarga elétrica. De repente, ao mergulhar o pé na água, está ali um fio desencapado submerso e a pessoa sofreu um choque elétrico e morrer por um episódio como esse. E ainda, por fim, tem uma série de possibilidades de contaminação com aquela água suja, e entre elas a leptospirose,
que causa doenças que oferecem risco de vida real ao ser humano. Era o que acontecia lá naquela época da Europa. A peste bubônica fez com que o nível das águas subisse e, junto com a elevação do nível das águas, vinha toda a sujeira, toda a contaminação provocada pelos roedores, pelos ratos. A peste bubônica foi o caso que levou a população da Europa a elevado número de óbitos, que ficou conhecida como peste negra. Vamos voltar então para o material. A peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia, causando terror na população, destruição da produção e abandono das cidades. A essa situação trágica somou-se as mortes causadas pela Guerra dos 100 Anos, conflito envolvendo França e Inglaterra entre os anos de 1337 a 1453. O século XIV também será palco de inúmeras revoltas de camponeses contra o aumento da exploração por parte dos senhores feudais, que queriam garantir a continuidade de seus rendimentos e estilo de vida luxuoso, mesmo com suas terras prejudicadas e abandonadas por muitos servos. As rebeliões dos servos foram duramente reprimidas, mas tornaram inviável a manutenção das relações feudais, que aos poucos foram se extinguindo e sendo substituídas por relações salariais. Já nas cidades, houve a retomada do crescimento comercial e o revigoramento do mercado. Era favorecido pelo aumento dos preços das manufaturas. O grupo que sai fortalecido é a burguesia comercial, que adquiria propriedades dos nobres falidos, e essa mesma burguesia apoiava a concentração de poderes nas mãos do rei, já que isso significaria padronização da moeda, dos pesos e das medidas, além de maior proteção aos mercados contra a concorrência externa. Então, gente, qual era o cenário? Nós tínhamos uma sociedade europeia que passava por transformações, além de toda aquela crise de produção do sistema feudal, rural. Havia também uma crise de saúde, né? Saúde pública, grandes pragas, né? Grandes doenças, epidemias acontecendo. Soma-se a isso também as crises políticas, como nós vimos ali, guerras ocorridas, e o desejo de uma classe que começa a ascender ao poder, a burguesia comercial, a burguesia que vivia basicamente das atividades comerciais, desejando controlar o poder e crescer em influência e em força. Essa burguesia, então, passa a desejar a reorganização, a centralização política nas mãos de nobres que pudessem organizar todo um conjunto de sociedade numa área mais ampla, para que isso gerasse estabilização financeira, política, econômica, de saúde pública, inclusive, para que pudesse favorecer ainda mais a prática das atividades comerciais, logicamente, a lucratividade aumentada desse grupo específico. Então, gente, para poder ficar mais claro, nós vivemos então um período longo de crise na Europa. E esse longo período de crise fez nascer no povo e na sociedade europeia desejo de mudança. E quem aproveita muito bem esse momento, esse cenário, é exatamente a nova burguesia, a burguesia comercial, que cada vez aumentava seu poder e sua influência sobre aquele período da Europa. Então vamos subindo aqui o texto e vamos prosseguir. Dessa forma, apesar de ser caracterizada pela crise do século XIV, o século XIV transforma as relações características do período medieval e prepara a Europa para o período moderno, que é inaugurado no século posterior. Essas mudanças ocorridas no século XIV ocorrem em diversos campos. No campo das ideias, surge uma nova forma de pensar o universo, o antropocentrismo, que eu já falei até no material da aula do primeiro bimestre, no finalzinho da aula do bimestre anterior.
A Europa medieval foi dominada pelo teocentrismo, pensamento em que Deus é considerado o centro de tudo e a religião explica todas as coisas do mundo. De acordo com o antropocentrismo, o homem é o centro do universo e a razão humana deve superar o misticismo religioso. Esse ideal foi apropriado pelos humanistas que nos séculos XV e XVI participam ativamente do movimento filosófico, científico, literário e artístico, conhecido como Renascimento. O humanismo é um dos aspectos fundamentais das obras produzidas pelos artistas do Renascimento, percebido no privilégio dado às ações humanas, refletidas em situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, o naturalismo. A valorização da razão e a concepção antropocêntrica de que o homem é o centro do universo está presente em diversas obras renascentistas, como o desenho de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano. Aí tem aí a imagem na tela, vai aparecer para vocês daqui a pouco, essa imagem de Leonardo da Vinci e que mostra o ser humano no centro de todas as coisas. Seguindo, o Renascimento também tinha como característica a valorização das concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo. Os renascentistas acreditavam que, ao inspirarem-se nas obras dos gregos e dos romanos da antiguidade, estavam renascendo a cultura clássica, daí o termo renascimento. Seguindo aqui a leitura. São vários os renascentistas cujas obras atravessaram os séculos e são muito conhecidas e apreciadas ainda hoje. Além do já mencionado Leonardo da Vinci, podemos citar no campo das artes o pintor Michelangelo, cuja obra mais famosa são os afrescos pintados no teto da Capela Sistina em Roma. Sandro Botticelli, autor de O Nascimento de Vênus. No campo da literatura, destacam-se, entre muitos outros autores, o escritor inglês Thomas More, autor de A Utopia, Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, mas talvez o mais conhecido escritor renascentista seja William Shakespeare, autor de clássicos como Romeu e Julieta, Hamlet e Sonhos de uma Noite de Verão. Caro aluno, aprofundando nossa análise sobre o Renascimento, é interessante atentarmos para o fato de que esse movimento não favoreceu somente o campo das artes, pois a matemática, a astronomia, a física, a medicina tiveram um grande avanço no período. É o chamado Renascimento científico. Se no período medieval as respostas sobre as questões que envolviam a relação do homem com a natureza eram dadas através da religião, essa visão teocêntrica não impedia, mas dificultava e muito o avanço científico da Idade Média. No entanto, com a valorização da razão e do homem como centro do mundo, a ciência, baseada na observação e experimentação, ganhou espaço. Um dos principais cientistas desse período foi Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, conhecido como fundador da física moderna. Sua mais conhecida experimentação científica foi conseguir provar a teoria heliocêntrica, formulada anteriormente pelo cientista polonês Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, que afirmava que a Terra gira em torno de si mesma e em volta do Sol. Por defender essa ideia, Galileu foi julgado por um tribunal da Igreja, no caso a Igreja Católica, e para escapar da morte, negou a sua própria teoria. Olha que absurdo, gente. Então a gente observa aí como a Idade Média, ou os resquícios da Idade Média,
que obrigavam as pessoas a se pautarem apenas por fatores religiosos, essas pessoas eram até mesmo colocadas em julgamento, julgamento jurídico mesmo, não um julgamento apenas social, mas o julgamento das autoridades constituídas então. E todas elas refletiam um pensamento religioso. Por isso que nós, professores e pessoas ligadas ao meio acadêmico, criticamos exageradamente o que tem acontecido no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, nesse período de 2019 até agora, 2020, onde nós estamos vendo o poder político constituído nacional se aliando a grupos religiosos, principalmente católicos carismáticos e evangélicos protestantes, portanto, e mais especificamente uma ala do protestantismo mais radical, que é o pentecostalismo, né, o neopentecostalismo, e que esses grupos são extremamente parecidos com o que acontecia na Idade Média em que o teocentrismo prevalecia. Qualquer pensamento científico que contrariasse argumentos religiosos era colocado à prova, era julgado naquela época, e as pessoas poderiam até mesmo pagar com a própria vida. Se a gente analisar bem, nós estamos retornando para uma situação similar. A ciência está sendo condenada nos nossos dias atuais. O meio acadêmico tem sido colocado à prova. E nós temos visto, inclusive, que o meio acadêmico, o meio científico, as universidades têm sido desprezadas pelo ressurgimento de uma forma de visão política que coloca a ciência de lado e coloca apenas as questões religiosas acima de tudo. Nós não estamos aqui querendo dizer, gente, que a questão religiosa não é importante. O ser humano, ele é místico, ele precisa da religiosidade. E quando eu falo que o ser humano é um ser místico, eu não estou querendo dizer com isso que é apenas uma forma de controle social ou de controle emocional do ser humano, que Deus não existe. Não é isso. Eu creio na existência de Deus. Agora, o importante é que criamos na existência do divino, para aqueles que assim desejarem, mas sem colocarmos a ciência de lado. E, ao mesmo tempo, sem querermos impedir a evolução científica do ser humano por conta de questões religiosas. E o que aconteceu então, o que acontece hoje é o que acontecia naquela época, como eu acabei de ler aí. Galileu foi julgado em um tribunal da Igreja Católica e, para escapar da morte, ele iria ser condenado à morte por ele estar fazendo pesquisas e descobertas científicas. Ele foi obrigado a negar suas próprias pesquisas científicas, senão ele teria morrido. Lógico que ele fez isso da boca para fora, para não morrer, mas no fundo isso atrapalhou demasiadamente o desenvolvimento científico da época. É o que a gente tem vivido muito hoje. Voltando aí para a leitura. A medicina também avançou muito, principalmente em relação às práticas condenadas pela Igreja Católica de dissecação de cadáveres para o conhecimento da anatomia humana e de alguns processos que regulam o funcionamento do corpo humano, havendo uma nova abordagem da medicina. Aí nós temos aí uma ilustração, né, de como eram as aulas de anatomia por volta de 1632 e que eram condenados pela Igreja Católica por considerar que isso era quase uma prática de bruxaria, que esse tipo de pesquisa não interessava ao ser humano. Morreu foi porque Deus quis, não cabendo ao ser humano tentar descobrir as causas da morte para poder evitar as mortes. Veja bem, gente, se a gente continuasse nessa forma de pensar medieval, nós não teríamos hoje uma maior expectativa de vida. No passado, principalmente Idade Média, uma pessoa com 40 anos de idade era considerada já muito velha. Não vamos um pouco mais além, né? Chegar um pouco mais próximo da nossa época, no período do Segundo Reinado, Dom Pedro II, por exemplo, ele faleceu próximo dos 50 anos, por volta dos 50 anos de idade, que já era uma melhoria em relação à Idade Média, em termos de expectativa de vida, mas ele já era considerado velho para os padrões da época. Hoje eu, professor Paulo, estou exatamente com 50 anos. E a minha expectativa de vida hoje, comparado à maioria da sociedade, se não fosse pela pandemia que nós estamos vivendo, a expectativa de um ser humano hoje, na nossa época,
em torno de 80, 90 anos, o que mostra que melhoramos bastante a nossa expectativa de vida exatamente em função das pesquisas científicas ligadas à ciência médica. Se nós fôssemos preservar o status quo, ou seja, se nós fôssemos preservar o padrão determinado pela igreja ou pela religiosidade medieval ainda hoje, nós não teríamos essa expectativa de vida que nós temos hoje. Estaremos morrendo por doenças que acometiam as populações medievais naquela época. Então, a prova de que quando a fé ela começa a interferir na ciência e ela impede a evolução científica em áreas que irão trazer benefícios ao ser humano, nós temos que ter consciência que ela muito mais atrapalha do que ajuda. Não estou dizendo com isso que não tenhamos que estar focados na fé e na religiosidade, apenas destacando que a fé não pode prejudicar os interesses do desenvolvimento humano. E para concluir, por fim, caro aluno, vale destacar que o entusiasmo com as temáticas do Renascimento foi sentido pela burguesia, que passou a praticar o mecenato, ou seja, o financiamento de artistas e cientistas renascentistas. Pode-se destacar ainda a busca por prazeres, hedonismo, e o culto ao corpo como outros aspectos fundamental do individualismo que floresceu na época moderna. E aí a gente termina aqui a leitura do texto e eu trago aqui uma reflexão. Se fôssemos viver ainda dentro do padrão da Idade Média, como falei, teríamos atrasos em várias áreas. Faça uma pergunta para você mesmo. Você que é uma pessoa que vive a partir das crenças religiosas, vive a partir de uma crença ligada ao espiritual. Você se considera uma pessoa 100% religiosa? Você se considera uma pessoa que consegue viver com Deus acima de tudo, de todos, conforme até o governo atual propõe? E eu volto a dizer, eu não estou com isso dizendo que Deus não tem que estar acima de todos ou de tudo. Porém, nós também temos que saber conciliar de forma equilibrada crença religiosa com conhecimento científico. E volta a pergunta: você conseguiria viver apenas baseado no padrão medieval religioso? Será que você, por exemplo, conseguiria abrir mão de tudo que a ciência, essa mesma ciência que foi tão combatida pelo processo da religiosidade, você conseguiria abrir mão de todo esse conhecimento e tecnologia que temos hoje à disposição? Você conseguiria, por exemplo, abrir mão de todo o tratamento médico que lhe dá muito maior qualidade de vida, exatamente em nome de preservar princípios religiosos da Idade Média? A gente tem que refletir sobre isso, né, gente? Para poder perceber até que ponto faz sentido a manutenção desse tipo de pensamento. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês através de uma tecnologia. Se não fosse essa evolução científica, nós não teríamos esses recursos para estarmos nos comunicando. Se fôssemos ainda viver dentro do padrão medieval, você não teria que estar usando o celular, você não teria que estar usando a internet, você não teria que estar usando toda a tecnologia à sua disposição. Aliás, as mulheres e os rapazes que muitas vezes gostam de cuidar da sua aparência estética, indo para academias, fazendo atividade física, os rapazes ficando musculosos, as meninas também ficando com o corpo definido. Tudo isso está ligado a esse pensamento do final da apostila, da formação do pensamento do hedonismo, o culto ao corpo como outros aspectos fundamentais do individualismo. Então, o ser humano, essa forma como a nossa sociedade se organiza hoje, em que o ser humano gosta de ficar bonito, gosta de cuidar da sua aparência, fazer atividade física, não só por uma questão de saúde, mas também por uma questão de estar bem consigo mesmo, estar se sentindo feliz com a sua própria aparência física, tudo isso vem de uma transformação causada pelo antropocentrismo, pelo humanismo, em relação ao combate a muito do que se defendia na época do pensamento religioso. Portanto, nós temos que fazer alguns parênteses aqui e saber dizer o seguinte: a religião não precisa ser considerada um problema. A religião é uma necessidade, o espiritual é uma necessidade de todo ser humano. O que nós, seres humanos, temos que aprender é conciliar de forma equilibrada ambas as questões.
as necessidades científicas, as necessidades humanas e humanitárias com as questões religiosas, ok? Então, deixo essa aula por aqui, para que vocês possam refletir. Peço que leiam todo o material, façam as atividades e exercícios propostos, e numa próxima aula a gente dá prosseguimento a esse conteúdo. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.